Você tem a sensação de que a injustiça sempre vence? Você tem a impressão de que quem rouba e quem é corrupto sai dessa vida cheio de dinheiro sem acontecer nada contra essa pessoa? Então, leia comigo Jó, capítulo 24, porque nesse capítulo nós vamos perceber que Deus tem todo o poder e ele sempre faz o julgamento daqueles que fazem as coisas tortas. O injusto pode até prevalecer por um grande tempo, por muitos anos nessa terra, mas no fim, Deus sempre realiza a sua justiça e o seu julgamento sobre aqueles que praticam o mal e a injustiça. É sobre isso que Jó, capítulo 24, fala. Vamos ler o capítulo 24 de Jó e entender como Deus trata os homens injustos, como Deus resolve a questão da injustiça daqueles que praticam a maldade. Eu vou ler o capítulo inteiro de Jó, o capítulo 24, por completo. Acompanhe comigo essa leitura. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a comer e se esconder. Como se fossem jumentos selvagens, os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite, não têm nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam órfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita do trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante este trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Os perversos odeiam a luz. Em todos os seus caminhos, em tudo o que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas, eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. O homem mau é arrastado pela enchente, as suas terras são amaldiçoadas por Deus, e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uvas. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. Então você vê aqui no verso 19 que como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece da terra dos vivos. Eles fazem a exploração dos pobres. Eles deixam os pobres trabalhando nas suas terras e enriquecem à custa
dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Mas de repente eles se tornam como a neve no verão. Eles não têm firmeza. Eles desaparecem, eles morrem. Eles passam dessa vida sem a salvação. 20. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com o seu poder, destrói os maus, ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Veja o verso 23. É Deus que deixa que o injusto viva com aquela segurança nessa vida. Deus deixa que eles vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas num instante secam como capim, são cortados como as espigas de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Então Jó faz essas observações a respeito do que acontece com os injustos. Você vê eles prosperando, explorando os pobres, tomando propriedades, enquanto os pobres são explorados e vão sofrendo. Porém, a segurança dos ímpios é aparente. De repente, eles desaparecem como a neve se derrete no meio do calor. Agora, os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, esses são cuidados pelo Senhor. Eles vencem com a graça as suas tribulações e desafios, mas no fim são recebidos no céu quando guardam a sua relação com Deus. Então, tenha confiança de que Deus é justo sim. O injusto, o mau, o perverso, recebe no tempo devido o seu castigo. Deus põe o olho neles e sabe o tempo em que derreterão como a neve.